Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Ferraz, do portal da Geografia.com, e hoje vamos falar sobre urbanização. A evolução urbana e o processo de urbanização. Ele é um fenômeno caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. É um processo que vem crescendo muito ao longo dos últimos 200 anos, onde nós tivemos uma mudança radical, no modo de ocupação do espaço geográfico, uma vez que antes da Revolução Industrial predominava a ocupação de caráter rural, de caráter camponês, assim pode-se dizer. E após a Revolução Industrial, a urbanização acabou ocupando esse espaço e gerando, criando uma nova forma de ocupação espacial através da urbanização. Esse processo ele deu-se por meio da transferência da população do meio rural para as cidades, principalmente após a Revolução Industrial. Em 2030, as projeções indicam que a população urbana representará o dobro da população rural. Fenômeno bastante importante. Esta mudança revela um impressionante processo de concentração da população em grandes aglomerações. Essas grandes cidades vêm crescendo principalmente no mundo subdesenvolvido. Como nós vamos ver, nos países desenvolvidos, o processo de urbanização ele já está praticamente completo, com grande parte da população já ocupando as áreas urbanas, ao passo que nos países em desenvolvimento e subdesenvolvido, essas populações ainda estão migrando do campo para as cidades. Esse é um processo extremamente heterogêneo. Cada país está num processo, numa etapa deste processo. Como vocês podem ver aí no gráfico, nós temos algumas das maiores cidades do mundo. Tóquio é a maior cidade do planeta, seguida de São Paulo, Cidade do México, Nova York, Mumbai, na Índia, Los Angeles, Calcutá, na Índia, Dhaka, em Bangladesh e Delhi, na Índia. Chama a atenção que destas cidades, Tóquio, Nova York e Los Angeles são as únicas consideradas de países desenvolvidos. As demais estão em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. É importante lembrar alguns conceitos sobre a urbanização. O primeiro deles é o sítio urbano. É a localização do espaço da cidade e sua relação com a geomorfologia local. O sítio urbano pode estar localizado numa planície, como as cidades aqui do litoral de São Paulo, pode estar numa área de encostas, pode estar num vale, como a cidade de São Paulo. Então, o sítio urbano está relacionado ao tipo geomorfológico existente no local desta aglomeração urbana. Outro fenômeno importante é chamado de conurbação, quando nós temos a junção da área urbana de duas cidades, de dois municípios, não tendo área rural entre eles. Podemos dar como exemplo as cidades da região metropolitana de São Paulo. Você sai, por exemplo, de São Paulo e vai para o Embu, ou de São Paulo para Santo André ou São Bernardo, você não encontra áreas rurais neste caminho, somente áreas urbanas. A mancha urbana se funde dessas duas cidades. Aqui no litoral, nós podemos ter o exemplo de Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí e Peruíbe, onde todas as cidades têm a junção das suas manchas urbanas, portanto, são todas conurbadas. Alguns conceitos de urbanização. A área metropolitana é a área estabelecida entre uma cidade central e as cidades periféricas pela interligação física, política, econômica e social. Aqui na Baixada Santista temos a região metropolitana da Baixada Santista, onde nós temos uma ligação física, política, econômica e social entre estes municípios.
E o último conceito, um conceito importante, é o conceito de megalópole. É a união de várias áreas metropolitanas, como, por exemplo, Nova York e Virgínia, ou entre as cidades de Tóquio, Yokohama, Nagoya, Osaka e Kobe, por exemplo, são cidades chamadas de megalópolis, quando duas áreas ou regiões metropolitanas se conurbam, se fundem, formando o que chamamos de megalópole. Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior a sua taxa de urbanização e os fluxos que as interligam, criando o que se chamam de uma rede urbana. Então, o que significa isso? Quanto mais complexa essa economia for, maior vai ser o número de funções que essas cidades vão apresentar. E elas vão formar uma hierarquia de cidades, com algumas que são mais importantes e outras menos importantes, de acordo com as suas funções. Então, aqui temos um exemplo de rede urbana, onde nós temos a metrópole nacional, que vai comandar essas ações, ou seja, ela está no topo da hierarquia urbana. Temos uma metrópole regional, um polo regional, uma cidade local e uma vila, todas elas ligadas a essa metrópole nacional. Nós temos aí alguns exemplos de hierarquia urbana, né? Então, vamos começar pelas chamadas metrópoles mundiais, ou chamadas também de cidades globais, que elas exercem influência não só em seu país, mas no mundo todo. Nova York, São Paulo, Londres, Tóquio, são exemplos de cidades globais. Vale aí uma ressalva da diferença entre o que chamamos de cidade global e megacidades. Cidades globais são cidades que têm influência global, independente do seu número de habitantes. E cidades que nós chamamos de cidades, essas cidades globais têm influência geral. Já as megacidades, elas são cidades que não têm a mesma influência, no entanto, possuem mais de 10 milhões de habitantes. Ok? Podemos dar exemplos aí de cidades, por exemplo, não globais, né? Como Londres, né? Londres não é considerado uma megacidade, mas é uma cidade global. Ok? Você pegar, por exemplo, como vimos lá, Delhi, na Índia, é uma megacidade, porém não é uma cidade global, por ela não ter essa influência global. Exemplos, no caso, para nós, aqui no Brasil, de metrópoles nacionais. Ela exerce influência por todo o território nacional. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador. No caso de São Paulo, ela, além de ser uma metrópole mundial ou cidade global, também é uma metrópole nacional. Metrópoles regionais são aquelas cidades que exercem influência sobre diversas cidades. Alguns exemplos, como Manaus, Belém, Goiânia, né, são cidades consideradas como metrópoles regionais. Capitais regionais, como Floripa, por exemplo, né? E por último, centros regionais, como influência como cidades menores, como Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é um exemplo de um centro regional. Como se dá a construção de uma sociedade urbanizada? Isso é um tema importante. Nos países desenvolvidos, a urbanização se produziu sem o apoio prévio da industrialização, em ritmo descontrolado, de modo que o crescimento das cidades é hoje 3 vezes mais acelerado do que nos países industrializados. Bom, então, o que acontece? Hoje, nos países subdesenvolvidos, essas cidades, esses centros urbanos, eles estão crescendo sem o apoio da industrialização. Isso faz com que haja um crescimento muito rápido e desordenado, gerando alguns problemas. Problemas esses que nós vamos ver nos próximos slides, ou melhor, nas próximas aulas que assistiremos aqui. Já nos países desenvolvidos, principalmente os europeus, o processo de urbanização deu-se de forma gradual. Estão ligados basicamente ao processo de industrialização.
são países onde surgiu a industrialização. E a urbanização aconteceu em decorrência desta urbanização. Portanto, foi um processo muito mais organizado. Nos países industrializados, a gente vai ter aí a ocorrência da primeira Revolução Industrial. Esse êxodo rural acabou sendo mais unificado. E as cidades passam a receber uma infraestrutura um pouco maior. Por isso, de estarem mais organizadas. A urbanização e a globalização são fatores que estão intimamente interligados. As cidades globais são os maiores polos de globalização e estão localizados nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso de São Paulo. Como a gente já viu anteriormente, elas exercem um poder de atração muito grande sobre as demais cidades menores. E por isso, por esse motivo, elas são muito importantes e acabam comandando as decisões globais e comandando o processo de globalização. Elas estão ligadas a atividades nos setores terciário e quaternário da economia. Setores terciários ligados principalmente à questão do comércio e do serviço, e o quaternário mais ligadas à quarta revolução industrial, que veremos nas aulas a seguir. E elas, obviamente, centralizam a economia mundial e possuem as matrizes das maiores empresas globais. As grandes empresas globais estão localizadas, as sedes dessas grandes empresas estão localizadas nestas cidades. Mais para frente, em outra aula, veremos no processo de dispersão industrial que as fábricas, estas sim, hoje estão localizadas nos países subdesenvolvidos. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. Já nos países subdesenvolvidos, também conhecidos como subdesenvolvidos industrializados, que é o caso do Brasil, essa urbanização foi muito acelerada. Ela se configurou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a chegada das empresas ou das indústrias multinacionais. Isso fez com que essa urbanização acontecesse de forma muito acelerada. Houve também o que nós chamamos de Revolução Verde, a chamada modernização da agricultura, que acabou ocasionando o êxodo rural. Era necessário produzir grandes volumes de alimento rapidamente para abastecer essas pessoas, essa grande população que estava agora nas áreas urbanas. E por isso foi realizada uma grande revolução no campo, onde a produção agrícola pode ser produzida através dos equipamentos agrícolas de ponta, como colheitadeiras, tratores e outros insumos agrícolas. E hoje apresenta elevados índices de urbanização. É o nosso caso, o caso do Brasil, que tem um índice superior a 80%. Neste caso, destacam-se os países da América Latina, principalmente o Brasil, a Argentina e o México. O Chile também, num grau um pouco menor. E é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco sobre a urbanização e nas próximas aulas a gente vai aprofundar este assunto, principalmente com os problemas que encontramos nas grandes cidades, ok? Vejo vocês mais para frente. Valeu!